Irmãos, nós continuamos na nossa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, a série que foi intitulada A Igreja na Direção do Espírito. E nós estamos na segunda temporada, né? Nós fizemos ela dividida em 4 partes e nós estamos na segunda temporada, na segunda parte, desde o mês de fevereiro, do meio do mês de fevereiro. E hoje é o último sermão dessa segunda temporada, e aí depois nós retornaremos em outro momento. E hoje nós vamos refletir junto no texto de Atos capítulo 17, a partir do verso 16. E eu farei a leitura com vocês. Atos 17, a partir do versículo 16, que diz assim: e ouça com fé a palavra de Deus, que diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Por isso, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas notícias. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles.
Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque estamos diante da Tua palavra, e é diante dela que os nossos corações se curvam, Pai. O Senhor recebeu de nós até agora a honra, a glória, a adoração e o louvor, e neste tempo, Pai, o Senhor nos entrega a Tua palavra, a Tua voz, as Tuas direções para a nossa vida, para a nossa alma sedenta de Ti. Fale conosco, use a Tua palavra para transformar a nossa mente, o nosso coração, e no poder do Espírito Santo, moldar-nos à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor e confiamos que assim o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no ano de 2014, acho que a maioria aqui dos irmãos se lembram, eu fiz uma viagem, enquanto ainda morava em João Pessoa, na conclusão da especialização em plantação de igrejas e missões transculturais, eu fiz uma viagem de imersão transcultural para uma cidade serrana do Equador, uma cidade chamada Latacunga. Latacunga tinha aproximadamente 150 mil a 200 mil habitantes naquela época. E nós chegamos em Quito à meia-noite, andamos 2 horas de Quito até Latacunga, e eu cheguei lá, falando aquele espanhol perfeito, né? E eu cheguei lá e fui recebido por uma família equatoriana, onde eu passaria os próximos 24 dias junto com eles. Naquela madrugada eu tomei uma sopa bem quente com eles, porque estava muito frio, e fui dormir. Eu fiquei no 2º andar da casa. Só que eu estava tão eufórico que eu fui dormir umas 3h30, 4 horas da manhã, 6 horas eu acordei. E eu falei, bom, vou sair daqui do quarto e ver como é que é onde eu estou, né? Mas estava tudo tapado por neblina. Tudo. E eu me lembro que eu fiquei ali, ao lado de fora do quarto, num terraço, tentando identificar o que é que estava à minha volta. E o tempo foi passando ali, alguns minutos foram se passando. De repente, um brilho de sol sai bem por detrás daquela neblina toda. E aos poucos aquela neblina vai sendo dissipada pelo brilho do sol. Aquela neblina vai sendo levada embora. E eu começo a enxergar como um quadro pintado pelo maior artista da existência humana, que eu estava em uma chácara distante da cidade, do centro, rodeada de montanhas, mas aquelas montanhas de fato de quadro, lindas, elas pintadas com o gelo, e eu vendo aquilo, milharal plantado aos pés da montanha, a montanha brilhando com o brilho do sol, e eu olho para o outro lado, um vulcão, também banhado pelo gelo, o vulcão Cotopaxi, lindo, iluminado pelos brilhos solares. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Enquanto eu pensava nisso, era como se eu estivesse lá. Foi a primeira impressão que eu tive de quando eu cheguei a Latacunga. Foi o primeiro impacto, foi aquilo que os meus olhos viram, foi aquilo que me chamou a atenção. Ao longo dos dias, eu comecei a me relacionar com as pessoas da cidade, a evangelizar a cidade, a entrar nos bairros com a evangelização, com o trabalho missionário. E aí então meu coração foi tomado por uma tristeza profunda, profunda mesmo, profunda, por saber que eles tinham tantas belezas naturais, eles tinham uma cultura rica, cidade histórica, cidade linda, eles tinham tantas belezas diante dos olhos deles, tanta glória de Deus revelada diante dos olhos deles, mas eles não conheciam ao Deus verdadeiro. Eles eram extremamente hostis ao Evangelho.
Eles eram extremamente duros quanto à recepção do Evangelho. E esse também é o contexto que o apóstolo Paulo agora está vivenciando, nessa parte de sua jornada, agora na cidade de Atenas. Depois de Paulo sair de Tessalônica, fugido, perseguido pelos judeus, e ir para Bereia, pregar o evangelho em Bereia, ser bem recebido por alguns, ver pessoas interessadas pela palavra de Deus, ele também precisa sair fugido de Bereia, porque os judeus de Tessalônica saíram de Tessalônica e o perseguiram até Bereia e chegaram lá, causaram um tumulto. E aí então os irmãos enviaram Paulo para Atenas. E agora Paulo chega em Atenas sozinho e aguarda por Timóteo e por Silas. E olhando para este texto, para essa parte da viagem missionária de Paulo, da segunda viagem missionária de Paulo, eu gostaria de refletir com vocês como é que a mensagem do Evangelho pode levar pessoas do Deus desconhecido ao Cristo ressurreto. Somente a mensagem do Evangelho pode iluminar as mentes que estão presas no Deus desconhecido e levá-los ao Cristo ressurreto, ao único e verdadeiro Deus. E uma das maneiras pelas quais isso acontece é quando nós reconhecemos a importância de ter o Evangelho no nosso coração e também nos nossos lábios. E é o que nós vemos a partir do verso 16, que diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Irmãos, ninguém acorda pela manhã e de repente começa a se entristecer, a se desesperar, a se enfurecer com os efeitos do pecado em uma sociedade. Ninguém nasce com o coração voltado para isso, para se entristecer com as consequências que as mazelas do pecado deixam na sociedade. E Paulo chegou em Atenas e imediatamente ele teve esse sentimento. Imediatamente, quando ele vê a condição da cidade, o texto diz que ele ficou profundamente indignado, porque a cidade estava cheia de ídolos. Paulo viu e sentiu, de fato, a dor daquela cidade e uma indignação, de fato mesmo, uma fúria contra as marcas que o pecado havia deixado, os rastros do pecado naquela cidade. Atenas, meus irmãos, era um grande centro intelectual. Era conhecida como a cidade das universidades filosóficas, dos grandes pensadores. Grandes pensadores iniciaram escolas ali, universidades ali, e fundamentaram seus argumentos ali, na cidade de Atenas. Atenas era a cidade da arte, a cidade da cultura, a cidade das oportunidades de trabalho. Em outro sermão, pregando neste texto, eu disse que Atenas é como se fosse São Paulo para o andradense. O andradense olha para São Paulo e diz: lá eu vou fazer a minha vida, lá eu vou conseguir me dar bem no meu trabalho. Atenas era esta cidade. Só que Atenas também era a cidade da religião, porque eles adoravam um panteão de deuses. Dizem que em cada esquina tinha um templo para um deus diferente e um povo adorando a um deus diferente. Alguns estudiosos diziam que para encontrar um homem na cidade, deveria-se procurá-lo dentre os templos e dentre os deuses,
para que se encontrasse um homem na cidade, de tamanha idolatria que era vivida na cidade de Atenas. E eles adoravam também o conhecimento, o intelecto, como um tipo de Deus, e adoravam ao Império Romano, o imperador César, como um Deus. Eles, de fato, tinham seus corações tomados pela idolatria. Por isso, então, acontece essa reação do apóstolo Paulo, porque ele olha para a cidade de Atenas não como um turista, ele olha para a cidade de Atenas não como alguém que procura uma oportunidade de trabalho, de crescer na vida, mas ele olha para a cidade de Atenas com as lentes do Evangelho. O seu coração está cheio do Evangelho. A ótica do Evangelho é o chão onde Paulo está pisando para identificar a sua vida e todas as coisas que estão à sua volta. O Evangelho é o que moldava o pensamento de Paulo. É a partir do Evangelho que Paulo identificava toda a vida à sua volta. Só que Paulo não só percebe quando ele vê a situação da sociedade, mas quando ele percebe, em resposta a isso, ele começa a proclamar o Evangelho em Atenas. E ele começa a fazer isso, meus irmãos, no cotidiano da cidade, no dia a dia comum do povo. O texto vai nos mostrar, no versículo 17, que ele vai à sinagoga falar do Evangelho com os judeus e os gregos que temiam a Deus. O texto diz: por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Mas ele vai também às praças, falar com aqueles que se encontram lá. O texto continua: na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então, Paulo entra no dia a dia da cidade. Ele entra na rotina comum das pessoas, com a ótica do Evangelho, com os pés calçados no Evangelho. E aí ele vai à sinagoga, onde os judeus estavam lá rotineiramente. Ele vai às praças, onde as pessoas se reuniam cotidianamente. E ele vai encontrar nas praças um grupo de intelectuais de Atenas. 2 grupos, na verdade, os epicureus e os estoicos. O texto continua dizendo, no versículo 18: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Paulo agora encontra 2 linhas filosóficas, 2 escolas filosóficas, 2 tipos de pensamentos a respeito da vida. É isso que a filosofia faz. A filosofia, ela pensa a vida a partir de algo. E aqui tinham 2 das maiores escolas de pensamento filosófico. Os epicureus, que de fato eles defendiam o bem-estar da alma, através dos deleites nos prazeres dessa vida. Era como se fosse assim: não vamos sofrer muito, vamos desfrutar de tudo que a vida nos oferece. É o famoso viva la vida. Eram os epicureus. Os estoicos, eles tinham outro ponto de partida, mas tentando sanar o mesmo problema. Como é que nós chegamos ao bem-estar da alma? Como é que nós chegamos ao ponto alto, ao ponto máximo? Os estoicos ensinavam que a vida era regida pela força do universo. Era como se fosse um panteísmo, o pensamento de que Deus está em tudo, o que não é tão distante do pensamento de que Deus está em todos os lugares, só que tudo é Deus. A madeira aqui é Deus, Deus está aqui. A plantinha, quando eu vou regá-la, Deus está ali. Eu peço licença para tirar um fruto da árvore, porque ali está uma divindade. Então esse é o panteísmo. Deus está em tudo e tudo é Deus. Eles ensinavam de fato que a vida era regida por essa força do universo, por uma energia que regia todo o universo e no final das contas traria o bem-estar para a nossa alma,
nós poderíamos ir seguindo e seguindo os nossos intuitos do universo, então desfrutaríamos do bem-estar da alma. Traduzindo para a nossa linguagem popular, siga o seu coração, siga seu próprio coração, faça o que o seu coração disser para você fazer. É isso que eles ensinavam. Então Paulo vai e debate com eles a partir da ótica do Evangelho. E aqui nós não temos detalhes de como esse debate aconteceu, mas eu imagino que esses homens devem ter pensado assim, porque é o que eles dizem. O que é que esse tagarela aí está querendo dizer? Esse charlatão, tagarela não é como é tagarela para nós, uma pessoa que fala muito, né? A tagarela aqui é um charlatão que quer persuadir as pessoas, quer se beneficiar financeiramente delas, para que ele consiga viver a sua vida. Porque era assim que os filósofos viviam lá. Os filósofos iam de cidade em cidade, disseminando seus argumentos, e aqueles que se interessavam davam dinheiro a eles, para que eles continuassem vivendo e proclamando os seus pensamentos a respeito da vida. Então, estes homens pensam, o que é que esse tagarela aí está falando? Certo? Eles pensaram, agora nós vamos amassar esse cara aqui no argumento, né? Só que Deus, por sua graça, tinha enviado o apóstolo Paulo para lá. Paulo não tinha caído de paraquedas ali. Paulo não estava simplesmente fugindo de Tessalônica e simplesmente fugindo de Bereia. Deus havia enviado Paulo lá. Eu posso afirmar que eu nem sei se Paulo sabia, mas Deus havia enviado Paulo lá, porque a Bíblia nos mostra isso. Deus havia o enviado ali para ajudá-los a enxergar algumas coisas que eles não estavam conseguindo enxergar. Então, contudo, Paulo não estava debatendo a partir dos seus próprios pensamentos. Ele estava pregando o Cristo ressurreto. O versículo 18 continua dizendo: alguns perguntavam, o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo estava simplesmente pregando o Evangelho para esta turma, pregando o Evangelho para esse time de filósofos. E aqui, meus irmãos, eu queria que vocês refletissem um pouco. Nós precisamos ter um coração marcado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma experiência profunda, pessoal, com o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, para que sejamos de fato salvos, mas também para que possamos ter condições de olhar para a sociedade à nossa volta, com as lentes do Evangelho, e com marcas do coração de Cristo em nós. Como é difícil olharmos para a sociedade à nossa volta, com as lentes do Evangelho, e com o mesmo coração de Cristo. Aquele coração de Mateus capítulo 9, do versículo 35 em diante, no versículo 36, Jesus, ao ver as multidões, ao enxergar as multidões, ele não ficou apontando o dedo a elas, ele não ficou querendo debater com elas, ele não ficou querendo ser melhor do que elas, ele teve compaixão delas, porque Jesus enxergava para além do que os nossos olhos enxergam aqui diante deles, para além da superficialidade. Jesus enxergava o coração deles, e no coração deles, Jesus percebeu que eles estavam aflitos, essas multidões estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Por isso nós precisamos ter o coração marcado profundamente pelo Evangelho de Jesus.
para que nós consigamos olhar para a sociedade à nossa volta com a ótica de Cristo e compadecidos, com compaixão, com o desejo de ver as pessoas sendo alcançadas por este amor que nós cantamos aqui, que nunca houve amor igual. Nós precisamos, de fato, disso. E somente um coração que foi arrancado da lama do pecado, que foi arrancado da sujeira do pecado, das algemas do pecado, consegue perceber as consequências que o pecado tem deixado nas pessoas e na sociedade. Por isso o nosso olhar deve ser compassivo. Porque aqueles que sabem de onde saíram e quem os tirou de lá, sabe onde outras pessoas estão e quem pode tirá-las de lá. Paulo viu a idolatria, Paulo viu a falsa adoração, só que tudo isso reverberou numa ótica de que Paulo estava vendo almas sedentas por redenção, irmãos. Resgate. Redenção é resgate. Paulo via almas sedentas por redenção. Mas ele sabia que somente Cristo poderia dar esperança verdadeira e permanente a essas pessoas. Ele sabia disso. Por isso ele anuncia o Evangelho. Como é que estão os nossos óculos? Como é que estão as nossas lentes? Você consegue olhar à sua volta e sentir a necessidade do seu próximo? Você consegue olhar para o seu próximo, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que você caminha no dia a dia, e identificar a sede de suas almas, a necessidade de suas almas? Você consegue identificar os ídolos dos nossos tempos? Onde é que o povo tem devotado a sua vida, o seu tempo, a sua adoração, tem gastado o seu dinheiro? Você consegue identificar isso? Se você não consegue, tem solução. Encharque a sua alma e o seu coração do Evangelho de Jesus. Pregue o Evangelho para si mesmo. Lembre-se de quem você era. Um pecador miserável, digno de condenação, merecedor da condenação. Mas lembre-se o que Deus fez por você por meio de Jesus. Por um amor que não houve outro igual. Ele te chamou pelo nome, Ele te atraiu, te trouxe para Ele, te fez filho. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. Encharque o seu coração do Evangelho, porque só o Evangelho pode dar a mim e a vocês lentes claras para percebermos as necessidades daqueles que estão à nossa volta e da sociedade na qual vivemos. Senão, nós continuaremos apáticos, a vida continuará acontecendo, continuaremos trabalhando, vindo aos cultos ao domingo, vindo nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração, nos encontros de casais. A vida continuará do mesmo jeito, só que com apatia, sem compaixão, sem perceber a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Agora, se o seu coração é marcado pelo Evangelho, e você, de fato, consegue identificar isso, enxergar isso, não tenha o Evangelho somente no coração, o tenha também nos seus lábios. Não deixe de falar do Cristo que trouxe salvação e vida eterna a todos aqueles que creem em seu nome. Não deixe de anunciar. A nossa vida deve ser carta viva. Os nossos lábios devem ser para a glória de Deus, para anunciar salvação e vida eterna que Deus nos deu em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, que eu e você, nós não precisamos do púlpito. Nós não precisamos do púlpito para pregar o Evangelho. Nós só precisamos do dia a dia comum. Paulo pregou na sinagoga, que era o dia a dia comum do judeu
e do grego que temia a Deus. Paulo pregou nas praças, que era o dia a dia comum dos trabalhadores, dos interessados em filosofia e dos filósofos. Paulo pregou em todos os lugares. O que é que você está esperando para pregar o Evangelho, para anunciar a boa notícia de salvação? É isso mesmo, meu irmão e minha irmã. O seu ambiente comum de trabalho, o seu lugar de estudo comum, os seus encontros comuns com os amigos, são os púlpitos de onde devem pregar todos aqueles que têm o coração encharcado pelo Evangelho, marcado pelo Evangelho. Como é que você se encontra hoje? Como é que você está hoje, meu irmão e minha irmã? Como é que está o seu coração com relação ao Evangelho? E como é que estão os seus lábios com relação ao anúncio e à proclamação do Evangelho? Só que o texto continua, e nós aprendemos outra maneira pela qual Deus leva pessoas do Deus desconhecido ao Cristo ressurreto. E é tendo convicção de que há somente um Deus e uma só verdade que são apresentadas a nós nas Escrituras. É termos convicção de que só há um Deus e uma só verdade, e elas são apresentadas a nós nas Escrituras. Depois do debate com os filósofos no Areópago, aliás, na praça, Paulo foi levado por eles ao Areópago, onde os filósofos se reuniam para avaliar os argumentos, para avaliar os novos ensinos, para debater a respeito de ensinos que estavam sendo trazidos para Atenas e do que eles tinham dúvidas. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo estava na boca do povo aqui. O povo estava falando e ouvindo a respeito de Paulo. Na nossa linguagem popular, fofocando a respeito de um homem que chegou trazendo um ensino estranho, de um novo Deus, um Deus desconhecido aí, um Deus estranho. É o que o texto nos diz nos versos 19 em diante. Aliás, é isso mesmo, do verso 19 em diante. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Então, Paulo estava na boca do povo, tinha sido levado agora para ser avaliado e para ter o seu ensino colocado à prova, e aí Paulo se pronuncia, Paulo se levanta e fala com o povo. E eu acho muito humano e gracioso da parte de Paulo, porque ele fala com esse povo de forma pessoal. Ele se levanta, o versículo 22 diz: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo se dirige a eles, de fato, reconhecendo quem eles são, reconhecendo a identidade deles, atenienses, mas reconhecendo também que eles estavam em busca de uma divindade que preenchesse suas almas, que preenchesse seus corações, que de fato eles estavam procurando alguém que pudesse saciar a sede de sua alma. Só que Paulo percebe essa necessidade da alma,
mas ele também percebe que, apesar dessa busca intensa, dessa religiosidade dos atenienses, eles não haviam tido nenhuma experiência pessoal com nenhuma divindade, com nenhum tipo de divindade. A própria inscrição que Paulo cita aqui fala por si só. É o que o restante do versículo diz. Aliás, a partir do versículo 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo entende que, de fato, eles estão buscando redenção, eles estão buscando algo que preencha o vazio de suas almas, eles estão buscando algum tipo de divindade que traga saciedade às suas almas, mas eles ainda não tiveram nenhum sucesso. Todos eles eram desconhecidos, eram não pessoais. E diante desse Deus desconhecido, diante deste Deus não pessoal, Paulo apresenta a eles agora o Deus que se fez conhecido. O único e verdadeiro Deus, aquele que Paulo de fato conhecia, e por isso agora começa a apresentar a eles. É o que o restante do versículo 23 diz, Paulo dizendo: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Os deuses desconhecidos que vocês têm buscado, os deuses não pessoais que vocês têm buscado, eles não vão conseguir dar algum tipo de resposta para a alma de vocês, mas eu apresento a vocês, um Deus que eu conheço. E quando Paulo apresenta este Deus que ele conhece, ele apresenta um Deus que se faz conhecido. Ele vai dizer agora, a partir do versículo 24, ele vai apresentar o Deus criador e sustentador do universo. Verso 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse é o Deus que eu estou apresentando a vocês, atenienses. É o Deus que criou todas as coisas que vocês enxergam, céus e terra, por sua palavra, tudo está na palma de suas mãos, só que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, diferente do Deus desconhecido de vocês. Paulo vai apresentar que Deus é aquele que não precisa de nada para alimentá-lo. Ele não precisa barganhar com ninguém, porque Ele é a fonte de todas as coisas, inclusive da vida. Ele diz isso no verso 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo está apresentando um Deus que se revela, um Deus que é suficiente em si mesmo, e um Deus que dá marcas e traços claros da sua existência e da sua comunicação com as pessoas. E Paulo apresenta Deus como aquele que havia feito todas as coisas naturais diante dos olhos dos atenienses, mas para se fazer conhecido dos homens, mesmo estando distante deles, por causa da barreira do pecado. É o que ele diz agora nos versos 26 e 27. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja
longe de cada um de vocês. Paulo está apresentando àqueles irmãos um Deus que deseja ser conhecido, um Deus que quer se revelar, um Deus que está se revelando a todas as pessoas por meio de tudo que Ele fez. Um Deus que de fato se revela. Não é um Deus não pessoal, um Deus distante, mas um Deus pessoal, um Deus que se aproxima, um Deus que se revela, mesmo que eles ainda continuem tateando, mesmo que eles ainda continuem apalpando, tentando encontrá-lo. Deus não está tão longe assim. E é desse Deus, o Deus verdadeiro, que deixou a verdade escrita para nós, que Paulo diz que nós somos descendentes. Ele diz no versículo 28, agora usando duas falas, provavelmente de dois escritos filosóficos daquela época: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, este Deus que eu apresento a vocês é dele, exclusivamente dele, e não de um Deus desconhecido, que nós somos descendência. Aqui Paulo desbancou o politeísmo, a ideia de que nós podemos adorar muitos deuses e que no final das contas todas as religiões levam a Deus. Paulo desbancou também o relativismo, a ideia de que cada um tem a sua verdade e cada um pode seguir a sua verdade, porque no final das contas o que é pesado é a sinceridade do nosso coração. Só que Paulo está afirmando, só existe um Deus verdadeiro, e só existe uma verdade, e esta verdade está neste Deus, que foi revelado a nós na Escritura, porque Paulo lê Gênesis para eles, Gênesis 1 e 2, Paulo deixa claro que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos enxergar a busca por redenção que está acontecendo à nossa volta. Nós não estamos tão diferentes de Atenas assim. Existe uma busca intensa das pessoas à nossa volta por redenção. E elas buscam onde? Nas religiões, em todas as religiões. Nós vemos um crescimento em massa de todas as religiões não cristãs. Isso é busca por redenção, é sede de ser resgatado. Nós vemos pessoas buscando nos pensamentos filosóficos ou nas filosofias de vida. Filosofia de vida A, filosofia de vida B, física não sei o do quê. Todas estas coisas, todos esses tipos de filosofia de vida, são uma busca incessante de almas que querem ser resgatadas. Nós vemos pessoas buscando os ídolos que nós já estamos acostumados também, feitos por mãos humanas, e inclusive na não religião, no ateísmo, no ceticismo, na ideia de que Deus não existe, na não crença em Deus. É busca por redenção. Quando alguém diz que não crê em Deus porque Deus não existe, não é porque ele não quer redenção, é porque ele não quer se submeter a Deus para ser redimido. Ele quer se submeter a si mesmo. Então Deus não existe, eu traço o meu caminho, eu conquisto a minha vitória, eu conquisto a completude da minha alma, da minha vida, do meu coração. Só que Paulo desbancou todas essas coisas. E diante disso, irmãos, nós precisamos enxergar que as almas estão sedentas, e a sede delas é de Deus, só que elas ainda não sabem. A sede delas é de Cristo, só que elas ainda não sabem.
E diante disso, nós precisamos reconhecer que a busca que está acontecendo hoje, nas diversas religiões e na não religião, são buscas vãs, nos deuses não pessoais e distantes dos nossos tempos. Os deuses dos nossos tempos não são diferentes dos deuses dos tempos de Atenas. Talvez tenham nomes diferentes, estão em lugares diferentes, mas eles estão assumindo o mesmo lugar, o trono do coração das pessoas. E eles não vão chegar a lugar algum, a lugar nenhum. Então, quando nós percebemos isso, nós precisamos apresentar a única verdade e o único Deus. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos apresentar o Deus pessoal, que desejou se fazer conhecido, o Deus do universo, o Senhor dos exércitos. Este é o Deus que encontra corações, este é o Deus que resgata almas. Ele nos deu a vida, Ele nos deu toda a criação para que o conhecêssemos. E quando os nossos olhos não o conseguiam enxergar de maneira alguma, Ele nos deu o Seu Filho para se fazer conhecido dos homens para sempre. Deus enviou o Seu Filho para se fazer conhecido diante dos nossos olhos e para que os nossos corações o conhecessem para sempre. Como é que nós lidamos com essa tensão, irmãos, nos nossos dias? Será que de fato nós cremos e somos capazes de defender e anunciar a exclusividade de Deus e da única verdade, que é a Sua palavra, e a exclusividade de Jesus Cristo para a salvação? Em um mundo relativista, em um mundo politeísta, será que nós conseguimos defender a nossa fé? Será que nós conseguimos de fato dizer que só há um Deus e só há um caminho que o leva a Ele? E que nenhum outro Deus, e nenhum outro escrito, e nenhuma outra instrução nos livrará da condenação, senão Deus, o Seu Filho Jesus crucificado e ressurreto, e a Sua palavra? Será que nós conseguimos, irmãos? Nós precisamos ser verdadeiramente convencidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, para sermos guiados a apontar às pessoas o caminho da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus, quando Ele ora por seus discípulos na oração sacerdotal, Ele pede a Deus: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Como é que nós lidamos com a palavra de Deus na nossa vida, e com o Deus da palavra, no anúncio dEle, no nosso cotidiano? Somente o Deus da verdade e a verdade de Deus podem desbancar os falsos deuses deste mundo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Deleite o seu coração neste Deus, nesta verdade. Busque-o com sinceridade. Clame a Ele: Senhor, me ajude a vencer o medo. Me ajude a vencer as opressões deste mundo. Me ajude a vencer as tensões, o medo de rejeição, porque no final das contas, irmãos, no final das contas, perder um amigo na terra e ganhar um irmão para a eternidade vale muito mais do que o mundo inteiro. Nós precisamos anunciar esta verdade, é a verdade do Deus eterno. Mas o texto continua, e por fim, ele ainda nos mostra que o Evangelho leva pessoas do Deus desconhecido ao Cristo ressurreto, quando nós anunciamos às pessoas claramente o Cristo ressurreto, sabendo que os resultados pertencem ao Senhor. Diante do Deus verdadeiro e pessoal que Paulo apresentou aos atenienses, não dava para continuar crendo nos falsos deuses não pessoais de Atenas.
Agora, a partir do versículo 29, Paulo diz o seguinte: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Paulo está dizendo, olha, diante do Deus verdadeiro que eu apresentei a vocês, não tem como continuar crendo nos falsos deuses. Não tem como continuar adorando uma imensidão de falso Deus. E ele continua no versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Quer dizer que Deus passou pano? Não. Quer dizer que Deus foi muito misericordioso, muito gracioso, e não derramou a sua ira sobre as pessoas, e especificamente sobre eles, sobre os atenienses, por conta da idolatria e do abandono de Deus. E aí ele continua, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Irmãos, Paulo está deixando claro, diante deste Deus vivo e verdadeiro, o único que eu apresentei a vocês, não dá para vocês continuarem crendo no que vocês creem. Deus foi misericordioso até aqui, não derramou a sua ira sobre vocês, mas agora, hoje, Ele chama a todos vocês ao arrependimento. E aí, Paulo é um homem instruído, sábio, inspirado aqui pelo Espírito Santo, pensando que pudesse haver algum argumento contrário. Quem garante? Quem disse? Por que eu devo me arrepender? Paulo conclui o motivo pelo qual eles deveriam se arrepender hoje. Paulo diz o seguinte, no verso 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O motivo pelo qual eles deveriam se arrepender naquele momento é que o Deus verdadeiro que eles haviam acabado de conhecer viria julgar o mundo com justiça, e a prova disso é que ele havia ressuscitado a Jesus Cristo dentre os mortos. Mas o que é que a ressurreição tem a ver com juízo, irmãos? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. A ressurreição é central no julgamento final, no dia do juízo. Porque se Deus não tivesse ressuscitado Jesus de dentre os mortos, não haveria esperança da nossa ressurreição naquele dia. E não haveria esperança de vida eterna com Deus. Contudo, o fato de Deus ter o ressuscitado dentre os mortos, dá aos salvos uma garantia, a garantia da vida eterna e da glorificação dos nossos corpos. Por outro lado, dá ao ímpio, àqueles que endureceram seus corações, também uma garantia, a garantia da condenação eterna. É por isso que Paulo chama ao arrependimento. Vocês precisam se arrepender hoje, vocês precisam se arrepender agora, porque Ele virá e julgará o mundo com justiça. E se vocês continuarem crendo no que creem, amando a esse panteão de deuses, vocês estarão condenados. É por isso que Paulo os chama ao arrependimento. O julgamento de Deus é uma bênção para os salvos, é uma bênção eterna para os salvos, mas é um pavor para os ímpios, porque é condenação eterna. E Paulo, agora, tira os olhos desses homens do Deus desconhecido e coloca os olhos destes homens no Cristo ressurreto. É por causa dele que foi ressuscitado dentre os mortos, que Deus virá
e julgará o mundo. E é por meio dele, ele virá e julgará o mundo. E como resultado, irmãos, nós vemos que alguns aqui rejeitaram completamente a mensagem, zombaram dele. O texto diz: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, porque os filósofos tinham dificuldade com a doutrina da ressurreição. Para eles era uma vida eterna em espírito, mas não ressurreição dos corpos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Então nós vemos uma rejeição completa, total. Mas nós vemos também um interesse. Outros se interessaram pelo que Paulo estava dizendo. Talvez não tinham entendido completamente, seus olhos não tinham sido iluminados completamente, mas se interessaram. Mas tem um terceiro grupo ainda. Diante disso, Paulo se retirou do meio deles. E aí no versículo 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris. Deus, em meio a todo esse contexto conturbado, continua salvando para a sua glória, irmãos. Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho com clareza. Clareza ao ponto de ajudarmos as pessoas a perceberem a loucura e a cegueira que elas estão vivendo, adorando a falsos deuses. Só que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho com clareza e nem com firmeza, chamando-as sempre ao arrependimento. Faz parte do Evangelho. Deus nos fez ministros da reconciliação, e Ele nos chama a apelar pelo Evangelho. Que apelo é esse? É levante sua mão, entregue sua vida a Jesus? Não, se arrependa e creia no Cristo que nasceu, viveu e morreu sem pecado por causa dos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e o pecado, e voltará para nos buscar e julgar o mundo com justiça. Não deixemos de anunciar o Evangelho com clareza, mas não deixemos de chamar pessoas ao arrependimento com firmeza amorosa. Com firmeza amorosa. Algumas pessoas entenderão imediatamente e farão como aquele carcereiro. O que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, meu filho, e que a sua casa creia também, vocês serão todos salvos. Só que outras pessoas não vão entender imediatamente e vão precisar ser chamadas ao arrependimento para perceberem que precisam abandonar os maus caminhos. E esse é um papel de cada um de nós, é um papel dos discípulos de Jesus, é um papel da igreja de Jesus. Nós proclamamos esta mensagem. Seja como for, irmãos, precisamos anunciar as boas novas de salvação, para que as pessoas percebam que sim, o Evangelho nos tira do vazio, dos falsos e distantes deuses desconhecidos, e nos leva para os braços gloriosos do Cristo ressurreto, do único Deus verdadeiro, do enviado de Deus para trazer salvação a todos aqueles que creem, do vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, daquele que reina, está sentado em glória à destra de Deus, do governante, do sustentador do universo. Deus nos tira do Deus desconhecido, enganoso e impessoal, não pessoal, e nos leva ao Cristo ressurreto, pessoal, que sendo rico se fez pobre para que nos tornássemos ricos diante de Deus.
aquele que se humilhou, veio em forma humana, não teve por usurpação ser igual a Deus, como se isso fosse algo que ele deveria apegar-se, e foi humilhado pelos meus e pelos seus pecados, e humilhado até a morte, morte de cruz, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor para a glória de Deus, porque ele foi elevado pelo Pai e está assentado no trono de glória. Nós não podemos deixar de lembrar, Deus chamou a mim e a vocês para ajudar as pessoas por meio do Evangelho a tirarem os seus olhos e a terem seus corações tirados dos deuses desconhecidos e levados ao Cristo ressurreto. E saber que Ele julgará o mundo com justiça deve trazer a nós dois impulsos. Primeiro, deve nos dar grande alegria, porque nós fomos justificados de fato pela fé em sua obra naquela cruz. Mas também nós devemos ser impulsionados a pregar o Evangelho, para que os eleitos de Deus desfrutem da vida eterna nos braços do nosso Salvador ressuscitado. Nós precisamos ser impulsionados a isso. O quanto a ressurreição de Jesus impacta a sua vida, meu irmão e minha irmã? O quanto o fato de saber que Cristo foi ressuscitado por Deus dentre os mortos molda a sua conduta. O quanto a ressurreição de Cristo molda a sua santidade, te impulsiona a uma vida de santidade. O quanto a ressurreição de Jesus molda a minha e a sua pregação. Pense nisso. Olhe para o Cristo ressurreto. Tenha sua alma hoje alimentada da esperança eterna e verdadeira na glória eterna que teremos com Ele. É exatamente porque Cristo ressuscitou dentre os mortos que nós ressuscitaremos com Ele no último dia. É por causa disso, irmãos. Nós só ressuscitaremos no último dia, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a igreja que anda na direção do Espírito, ela desfrutará de incontáveis experiências, ao ver o Evangelho levando pessoas do Deus desconhecido ao Cristo ressurreto. Que sigamos firmes, irmãos, como uma igreja que caminha na direção do Espírito e que faz isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar.